Pessoal, vamos falar agora das fontes das obrigações. Nós falamos lá no comecinho do ano ainda, presencialmente, das fontes do direito, né? Agora nós vamos falar das fontes das obrigações, ou seja, se as fontes do direito são aquelas que dão origem ao direito, fontes das obrigações são aquelas que vão dar origem às obrigações. É de onde surgem as obrigações, onde a gente vai poder reconhecer que a gente tem uma obrigação. Então, são fatos jurídicos que vão gerar esse liame obrigacional, essa relação obrigacional. Nós temos quatro dessas fontes que vão estar presentes no nosso, nas fontes do direito justinianeu. Tá? Contratos, quase contratos, delitos e quase delitos. Esse desdobramento em contratos, quase contratos, delitos e quase delitos, né, é típico do direito justinianeu. Né? Isso, né, vem se desenvolvendo, como a gente vai perceber, durante todo o direito romano. Né? No direito romano clássico, né, só se falava em contratos e delitos. E aí perceberam que tem situações que não vão se enquadrar nem nos contratos e não nos delitos, né, mas que são próximos a eles. Então são quase contratos, né, aqui quase ou quase do latim, né, ou seja, como se fossem contratos, né, e a categoria dos quase delitos são situações que serão como se fossem delitos. Nos contratos, como a gente vai ver, a gente vai ter um acordo de vontades, né, ou seja, as partes acordam, entram nesse acordo para fins previstos pelo direito. Nos quase contratos, como a gente vai perceber, não vai ter esse acordo de vontades, mas vão ser atingidos esses fins previstos pelo direito, gerando obrigação. Nos delitos, a gente tem atos que são ilícitos, ou seja, contrários ao direito, que vão gerar obrigações para aqueles que cometerem esses atos. Nos quase delitos também vamos ter, né, atos que são contrários ao direito, porém, né, ali não vai ter nenhum elemento volitivo, né, vai faltar esse elemento da vontade para realizar isso. Tá? Vamos falar então dos contratos, como acordos de vontades. Aqui são acordos de vontades, aqui é o tema, talvez o tema mais importante que a gente tem durante todo esse semestre, porque, né, o direito contratual é talvez o direito mais importante que a gente tem também modernamente, no direito privado, sem dúvida, que vai então o direito moderno se basear muito aqui nas ideias que vêm do direito romano. Então, são acordos de vontades, as partes, né, entram em acordo para se chegar a um fim previsto pelo direito. A gente tem lá no direito arcaico notícias muito esparsas dos chamados contratos arcaicos antigos. Né? E o primeiro deles, ou o que a gente mais conhece, é chamado nexum. Tá? Nexum são empréstimos de dinheiro. Tá? Eram empréstimos de dinheiro em que tinha-se uma celebração solene, né? Como se fosse uma emancipácio, muito parecida com a emancipácio, em que se o devedor não pagasse de volta esse dinheiro para o credor, a gente teria a chamada manus iniexio, ou seja, que é a mão do credor, iniexio, injetada sobre, né, o devedor. O que significa isso? O devedor iria se tornar escravo do credor. Então, se o devedor não paga essa dívida, ele se torna escravo do devedor. Já conhecemos a Lex Peterea Papíria de 326 a.C. O que ela gerou? Ela gerou o fim da escravidão por dívidas, ou seja, a manus in exo se torna impossível. Assim, o contrato nexum vai cair em desuso. Porque o que acontecia? Se ele era celebrado, o devedor não pagava, ficava por isso mesmo. Então, não funcionava mais. E aí, nós vamos ter aqui como principal base do nosso estudo a principal fonte de direito romano clássico, que são as Institutas de Gaio. Nas Institutas de Gaio, o nosso Gaio, como diria o próprio Justiniano, vai dividir o contrato em 4 grupos. Os contratos re, verbis, literis e consenso, ou seja, os contratos reais, os
contratos verbais, os contratos literais e os contratos consensuais. Por que que eles vão receber esse nome, cada um desses grupos? Porque são relativos ao elemento identificador de cada um desses grupos. Então nós temos os contratos reais. Reais vocês já conhecem o termo, então tem a ver com alguma coisa, mas mais do que isso, especificamente, são contratos reais porque precisam da entrega da coisa para que esse contrato exista. Sem a entrega de uma coisa, esse contrato não existe. Da mesma forma, os contratos verbais precisam da celebração por meio de palavras determinadas, palavras sacramentais. Se não forem proferidas as palavras, também não vai ter o próprio contrato. Dos contratos literais, que são pouquíssimos, né? A gente vai ver um deles que são contratos que é a forma escrita, que vai gerar o contrato, por isso então literais. Eles são a exceção no direito romano, porque o direito romano é, como vocês já sabem, estritamente verbal, com a forma oral. Mas a gente tem essa exceção. E, por fim, os contratos consensuais, que é o grupo talvez mais interessante deles, e que esse termo pode gerar uma confusão, porque se a gente fala em contratos consensuais, ora, todo contrato não é consensual, porque a gente precisa do consenso entre as partes, verdade. Mas aqui, então, a gente já sabe que todo contrato é consensual. Então, os reais, verbais, literais também precisam de um consenso. Mas contratos consensuais quer dizer uma outra coisa. Quer dizer que basta o consenso para que o contrato exista. Então, não precisa nem da entrega da coisa, nem da forma oral, nem da forma escrita. Contratos consensuais são aqueles que só com o consenso as partes já se obrigam. Certo? Nós vamos ver agora, a partir então das próximas aulas, cada um desses grupos com cada tipo dos contratos.